Na última aula, nós mostramos os elementos básicos dos espelhos esféricos, tais como eixo principal, vértice, centro de curvatura e distância focal. Hoje, iremos conhecer os raios notáveis de um espelho e, a partir do uso deles, vamos entender como construir a imagem associada. Eu sou o professor Paulo e você está no canal Ilha Física. Bem, vou tentar apresentar para vocês todos os raios notáveis, primeiro para o espelho côncavo, depois para o espelho convexo. Em primeiro lugar, vamos dizer que todo raio incidente que passa pelo centro de curvatura reflete sobre ele mesmo. Em segundo lugar, dizemos que todo raio incidente que passa pelo vértice reflete como se fosse um espelho plano, ou seja, o ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. Em terceiro lugar, o raio incidente paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco dos espelhos. E pelo princípio da reversibilidade, o raio que incide no espelho passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal, no sentido contrário do que a gente acabou de ver no item anterior. Bem, agora iremos aplicar todos os mesmos raciocínios que fizemos para o espelho côncavo, só que agora para o espelho convexo. Nós veremos que a premissa é a mesma para todos os casos. Entretanto, vai se diferenciar um pouco o fato de que a estrutura do espelho convexo, ela tem o foco e o centro de curvatura no lado oposto da superfície refletora. E isso vai fazer com que nós tenhamos que trabalhar com a ideia de raios prolongados. Vejamos como que vai ser isso. Já vimos que todo raio incidente que passa pelo centro de curvatura reflete sobre ele mesmo. Portanto, fica claro que no esquema a seguir, o raio vermelho é o incidente, o azul é o refletido e o raio verde demonstrado ali é justamente o prolongamento que estávamos falando. E usaremos para todas as demais construções o mesmo tipo de raciocínio referente a essas cores. Dando continuidade, nós lembramos que todo raio incidente que passa pelo vértice reflete como se fosse um espelho plano, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Nesse caso, por motivos óbvios, não foi necessário fazer nenhum tipo de prolongamento de raios. Em seguida, devemos nos lembrar que todo raio incidente paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco do espelho. Por fim, em decorrência do princípio da reversibilidade, nós lembramos que todo raio que incide no espelho passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. E para finalizar essa aula que falamos sobre os raios notáveis dos espelhos esféricos, vamos apresentar em uma única tela o resumo de todos os enunciados que nós vimos até aqui. O primeiro nos diz que todo raio incidente que passa pelo centro de curvatura reflete sobre ele mesmo. O segundo nos revela que todo raio incidente que passa pelo vértice reflete como se fosse um espelho plano, ou seja, com ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. O terceiro nos diz que todo raio incidente, paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco do espelho. E por último, como corolário do enunciado anterior e em decorrência do princípio da reversibilidade dos raios, sabemos que todo raio que incide no espelho passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre raios notáveis. Estamos aos poucos construindo todo o conteúdo necessário para vocês fazerem as provas referente a espelhos esféricos. Então, na próxima aula, nós continuaremos falando sobre construção de imagens dos objetos que são colocados diante de espelhos esféricos. Se você tiver dúvida nesse conteúdo da aula de hoje, não esqueça de comentar. Terei imenso prazer em responder a vocês e tirar as dúvidas necessárias. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, assinar notificações e compartilhar com seus amigos que possam estar precisando de uma ajudinha nesse conteúdo. Conto com vocês e espero vocês na próxima aula.